Mateus 17, 20. Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Quero te convidar a compartilhar esta oração com o maior número de pessoas e também deixe o seu like. Vamos falar hoje de fé. A fé não é um assunto tão fácil, porque é muito mais fácil ser incrédulo. Aí você fala, mas eu não sou incrédulo, eu creio em Deus. Mas o Senhor, Ele está falando de níveis de fé. Você pode ter uma fé pequena, uma fé grande ou não ter fé. Não estou falando de não acreditar em Deus, simplesmente não ter fé. Você ter uma mente lógica, você só acredita aquilo que os seus olhos contemplam. Jesus, para tratar desse assunto, para tocar nesse assunto, em Mateus capítulo 17, está escrito que ele subiu a um alto monte com os seus discípulos. E eu gostaria de ler esse versículo e destacar este alto monte. Está escrito em Mateus 17, 1. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Fica com essa informação no teu coração. O monte era alto. Qual é o monte na Galileia? Não sabemos, mas era um alto monte. E então ali naquele alto monte aconteceram coisas espetaculares. Os discípulos, Pedro, Tiago e João, assistiram à transfiguração de Jesus, tiveram uma visão de Moisés, de Elias. Eles estavam completamente impactados. Isso, o trio, Pedro, Tiago e João. Ao pé do monte, grandes problemas. Um homem desesperado, que já não aguentava mais aquilo que ele estava vivendo, ver a autodestruição do seu filho endemoniado, que por vezes era jogado na água, outras vezes no fogo pelos demônios, ele não tinha descanso. Esse homem tinha que vigiar o seu filho dia e noite. Ele e toda a família viviam em função desses sustos e do grande temor que tinham da destruição deste garoto. Ele viu em Jesus a grande solução. Este homem teve fé e foi até o monte, porque ele soube que Jesus estava neste monte. Quando ele viu que Jesus não estava, este homem tinha tanta fé que ele pediu para os discípulos, olha, ok, Jesus não está, mas vocês andam com Jesus, então orem pelo meu filho, tenho certeza que ele vai ser liberto. Os discípulos oraram, não funcionou, não oraram com fé. Jesus, ao descer, ele perguntou o que estava acontecendo. E então o pai do menino, aquele homem que estava sofrendo, disse, olha, eu te procurei, o senhor não estava, pedi aos seus discípulos, eles não conseguiram, e o meu filho continua sofrendo. Então Jesus libera uma frase que eu gostaria que você lesse em Mateus 17, que é um grande ensinamento, no versículo 19 em diante. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo nós não pudemos expulsá-lo? Jesus respondeu, por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo, que se tiverem fé, como um grão de mostarda, dirão a este monte, mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Depois que Jesus libertou aquele menino, os discípulos perguntaram, mas e nós? Por que nós não conseguimos? Então Jesus, ele disse qual é o problema na nossa vida. Não só na vida dos discípulos, mas de todos nós. Jesus disse, o problema de vocês é que a fé de vocês é pequena. Isso ele mostrou uma grande realidade, que é o tamanho da fé. Eu comecei o devocional falando dessa forma. Você pode ter 0 fé, uma pequena fé ou uma grande fé. Uma grande fé faz coisas extraordinárias. Uma pequena fé, você viu, não mudou nada na vida de ninguém. Eles tentaram expulsar o demônio, mas eles não acreditaram em Deus, não acreditaram em Deus na vida deles, então ali não aconteceu nada. Por que eu pedi para você guardar no coração que o monte era grande? Porque Jesus usou essa metáfora, ele está falando, tá vendo esse monte grande? Se vocês tivessem uma fé
do tamanho do grão de mostarda, que é a menor das sementes, vocês poderiam dizer a este monte: sai daqui, vai para acolá. O que Jesus estava querendo dizer para eles, que todo problema grande, irreversível, que parece que realmente nada funciona, diante de uma grande fé, ele pode se transformar em um milagre. Mas você precisa ter fé que a oração funciona, que o nome de Jesus tem poder, que o sangue de Jesus tem poder. Você precisa ter fé e entender que Deus ouve a oração. Então, isso é uma grande fé. Assim como uma mulher chamada, não sabemos o nome, é uma mulher sírio-fenícia. Este relato nós encontramos em Marcos capítulo 7. Esta mulher, ela não morava em Israel, ela não era uma israelita, mas ela também, da mesma forma que este homem, tinha um grande sofrimento dentro da sua casa. Os maiores sofrimentos estão dentro da nossa casa. Os dois tinham sofrimento em relação aos filhos. Ela era uma filha, este homem era um filho. E nós sabemos a fúria do inimigo contra as famílias, contra os nossos filhos. E hoje você pode chegar com a fé deste homem de Mateus capítulo 17, ou com a fé desta mulher que saiu de lá da sua região, de Tiro e Sidom, e foi até Jesus porque ela tinha fé que Jesus podia resolver o problema da sua casa. Essa mulher, ela saiu com grande fé. Jesus a viu, claro, como Deus onisciente, ele viu a decisão do coração dessa mulher. Hoje tudo vai mudar na minha casa. Hoje o sofrimento da minha filha vai acabar. Porque Jesus pode paralisar. Jesus pode fazer. Ele pode fazer o coxo andar, o paralítico andar. Ele pode fazer o surdo ouvir, o cego ver. E ele pode libertar a minha filha. Por isso eu vou até ele. E ela foi determinada com uma grande fé. Quando Jesus, sabendo dessa grande fé, ele estimula um diálogo com esta mulher, dizendo: mulher, por que você veio aqui? Eu vim para os judeus, o pão é para os filhos. E ela falou com grande fé, a maior declaração de fé que alguém poderia dizer: até as migalhas deste pão pode trazer solução para minha casa. E Jesus disse para esta mulher: grande é a sua fé, mulher. Volta para casa porque o seu problema está resolvido. Você viu? Fé inabalável. Fé, ela não se importou com a opinião dos outros. Os outros disseram: para de falar, para de clamar, para de gritar, nada vai mudar na sua vida. Para você ter uma grande fé, você precisa parar de ouvir a opinião dos outros. Ouça a opinião de Deus. E a opinião de Deus é o que ele disse para esta mulher e para aquele homem de Mateus capítulo 17. Para Deus nada é impossível. Isso não é uma opinião, isso é uma certeza. Então, tanto este homem, ele não deu atenção à incredulidade dos discípulos, nem às pessoas que estavam também dizendo: tá vendo, não funcionou. Não, a grande fé se firma na presença de Deus, no poder de Deus, na autoridade de Deus sobre a sua casa. No caso de ambos, era a casa deles que estava com problema. Eu não sei aonde você está sofrendo, mas o Senhor sabe. Escreve aqui nos comentários qual é o seu sofrimento. É na sua família? É com os seus filhos? É no seu casamento? É nas suas finanças? Não dê assunto a pessoas que têm incredulidade. Não precisa ser mal criado, não. Só não fique ouvindo. Ouça o que a palavra de Deus te diz. E a palavra de Deus te estimula a subir a um nível de fé que se chama grande fé. E a fé é um exercício diário. Você hoje pode estar com pequena fé, mas o Senhor está dizendo: hoje você pode mudar esse quadro. Faça um exercício de fé. Diga agora para você mesmo. Para você ter uma grande fé, você precisa convencer você mesmo. Olha, mente, você chegou no seu limite. Eu não vou ser guiado pelo raciocínio, porque
O milagre não tem raciocínio. O milagre são pensamentos de Deus a meu respeito. São atos extraordinários. O milagre é intervenção divina no curso natural da vida. Esta é a definição de milagre. Vou repetir, é a intervenção divina no curso natural da vida. Deus faz o que lhe apraz e Ele ama fazer sinais, prodígios e maravilhas. E hoje Ele quer fazer na sua vida, na sua casa, mas você precisa dizer como aquele homem. Sabe o que ele disse para Jesus? Senhor, aumenta a minha fé. E Jesus estava vendo que a fé dele já estava grande, nem precisava aumentar. Por isso que Jesus liberou uma palavra para o seu filho e o seu filho foi completamente liberto. O problema que era crônico acabou porque o Senhor Jesus liberou uma palavra e hoje uma palavra do céu está sendo liberada sobre a sua vida. Tenha uma fé do tamanho do grão de mostarda e você vai ver muitas montanhas se movimentarem, muitas montanhas saírem diante de você. Vamos orar juntos? Senhor, como é bom saber que não há impossível, não há nada irreversível, não há nada, Senhor, que já tenha passado do tempo para Ti. Sempre é tempo do milagre acontecer. Estamos vivendo dias de grandes dificuldades, grandes problemas, grandes impossibilidades. Para estes dias, precisamos viver o nível de sinais, prodígios e maravilhas. Há uma unção hoje aqui neste devocional para sinais, prodígios e maravilhas. E eu clamo, Senhor, que esta unção, da mesma forma como tocou o filho deste homem de Mateus capítulo 17, tomou e tocou a filha daquela mulher Ciro-Fenícia, que este poder possa tocar em corações, em famílias, possa tocar agora no corpo dos que estão enfermos, possa tocar agora nas finanças que estão retidas, em nome de Jesus. Hoje é o dia de grandes milagres e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Viva este dia, dia de grandes milagres, dia de sinais, prodígios e maravilhas. Saia do nível de pequena fé e vá para o nível de grande fé. Deus te abençoe e até daqui a pouquinho no nosso vídeo às 17 horas. Mas não deixa de deixar o teu like.